Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, aqui na Expeduc, para mais um encontro no nosso Roomcast. Hoje, com a pernambucana diferenciada, Natália Angeiras, presidente do grupo Desafio. Vai falar um pouco sobre educação, vai falar um pouco sobre a história dela, vai falar um pouco sobre a cidade dela também. Enfim, vamos ter aqui esse momento bacana que vocês vão gostar demais. Bom, Natália, seja bem-vinda ao nosso podcast. Como você já sabe, eu deixei claro antes aqui, só conversa, só bate-papo. Eu quero primeiro saber quem é Natália, para que a nossa audiência possa se conectar com você, né? Tá certo, professor. Primeiro, eu acolho, aceito e agradeço a apresentação que o senhor fez, me colocando como presidente. Bom, Isso é importante, isso é importante. Você não, já deixa. acolho, aceito e agradeço. Bênção a gente aceita, né, não? É verdade. Bom, eu sou Natália Geiras, eu me defino rapidinho como publicitária, pedagoga, supervisora, especialista em gestão escolar, mestrando em educação, mas Mãe, e agora? é essa que. O mais importante, eu sou filha, mãe, esposa e uma mulher completamente realizada no que eu faço. Que maravilha, Acho que Natália. é o jeito que eu consigo Essa definir. definição é perfeita. Mas me conte mais um pouco, agora falando, já que você se definiu tão bem, né? Que era exatamente o que eu queria que você dissesse. Me conte um pouco dessa parte profissional. Eu queria entender um pouco da sua formação e um pouco desse seu desafio como futura presidente Presidente do grupo. do grupo. Não, senão a gente vai pular a etapa, não vamos Acolho, deixar isso aceito e agradeço. Eu tô exatamente. aqui. Deixando já exatamente a intimação para isso. Muito bem. Bom, professor, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas a minha história não começa com a educação. Na verdade, eu sou filha de uma educadora, e aí eu acho isso interessante de contar. Quando eu fui decidir, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, Ontem, ontem, verdade. né? Isso fica claro para todo Uhum. mundo. Eu fui dizer à minha mãe, ela perguntou: você vai fazer o quê no vestibular? E eu disse a ela: mãe, eu vou fazer pedagogia. Jurando que ela ia ficar muito feliz. Ela deu uma ré, como se diz lá em Recife, ela deu uma Ela ré. disse, opa! Eu disse: tá louca? É. Nunca, você não vai viver na loucura que eu vivo. Porque minha mãe trabalha com educação desde que ela tem 14 anos de idade. E aí, nessa época que eu ia fazer vestibular, ela saía de casa às 6 da manhã, chegava às 11 da noite, trabalhava em 3 escolas diferentes. Eu disse: tá bom, tá certo, eu não sou muito de brigar, só quando eu estou muito disposta. E aí eu fui fazer publicidade. E aí fiz publicidade, fui para fora do país, estudei comunicação e um pouquinho de arte fora. Fora Quando do eu país onde? voltei, Já diga eu fui isso. para a Universidade de Valladolid, na Espanha. Que legal, que E aí, bacana. quando eu voltei, minha mãe, como toda mãe, que não pode, mas faz tudo pro filho, ela diz assim: o que é que você quer da vida agora? Né? Você quer que eu tente abrir uma agência para você? Você quer que eu abra um birô de criatividade para você? Eu disse: posso ser sincera? Ela disse: tem que ser. Eu digo: eu quero ser estagiária na sua escola. Caramba. Mas o coração dela deve ter ficado Eu uma acho que ela felicidade. pinotou, né, de alegria. Eu tenho um episódio recente que tem mais ou menos a ver com isso, mas eu quero que você continue, É, depois eu falo. enfim, aí eu pedi a ela a vaga de estagiária, e aí fui ser estagiária na escola. E hoje, né, ainda não presidente, mas gestora Ainda não gostei, pedagógica, né? gostar. Mas como gestora pedagógica do desafio, eu fui estagiária, eu fui auxiliar de coordenação, eu fui prof de educação infantil, eu fui prof de anos iniciais, fui prof de anos finais, fui prof de ensino médio, fui galgando, fui ser coordenadora pedagógica do ensino médio e passei a ser supervisora da pedagógica do time que eu trabalho hoje. E estou migrando para a gestão pedagógica geral, né? Que legal. Sendo treinada para. Mas eu Tem nada? treinada para. 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 Exatamente. Treinada para. A gente nunca Importante, para de ser importante. treinado, Não, é né? verdade. Se você desiste da caminhada, Olha, lá em não tem que. Recife, quando eu estou conversando com alguém de lá, eu digo assim: meu filho, se algum dia eu desistir, ou eu parar de pedir alguma coisa, ou eu parar de estudar, pode me mandar para Santa Mara. Santa Mara é um cemitério que tem lá. Deixa bem quietinho lá, né? Aí não adianta, a É pessoa que verdade. desistiu de fazer as coisas, É morreu, né? verdade. Então é um defunto andando, é um É, zumbi. em alguma medida se a gente não tem, né, significado nas coisas, né? E aí eu já conecto um pouquinho, porque a gente vai falar exatamente do tema que você já palestrou, vai palestrar Amanhã, sábado, amanhã. sábado de manhã, Eu às já tenho um convite 11h20. amanhã, 11h20, né, Boa. para exatamente falar sobre aprendizagem
aprendizado, Aprendizagem significativa. aprendizagem significativa. Mas de o que é essa aprendizagem significativa? Como é que a gente pode conceituar isso? Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Tá, vamos lá. Vou olhar para a câmera agora. Estou iniciando esse negócio de olhar para a câmera, vou olhar para tentar falar com quem Pois, está nos pois pode, assistindo. você está aqui à vontade. Então, o que é a aprendizagem significativa? Vamos tentar juntar lá na semântica. Significativa lembra significado. Então, é o que faz sentido, é o que tem sentido. A grosso modo, desdobrando muito o que Roosevelt falou, Ausubel falou, a aprendizagem significativa é aquela que faz sentido. E ela tem dois pilares para acontecer. A primeira é efetivamente fazer sentido, né? E a segunda é quem está aprendendo querer aprender. Esse é o grande X da questão. E é sobre estratégias para conseguir fazer quem está do outro lado, né? O estudante querer aprender. É sobre isso que eu vou conversar amanhã às 11h20 no Palco Max. Fantástico. Olha, veja só, primeiro, é muito bacana você ver exatamente essa construção. E um detalhe que chama atenção na sua fala é a paixão que você tem com relação ao tema, né? Porque você vê que você vibra. Bom pernambucano também tem essa característica, mas a gente tem um desafio hoje, né? Então, o desafio é exatamente fazer com que, na minha visão, né, as escolas, as universidades, elas se conectem, façam sentido para os alunos, né? É um grande desafio porque muitas vezes, né, a gente sabe que é um processo, na minha visão, negocial, não pode ser nem de um lado nem de outro, né? Ou seja, não pode simplesmente hoje abandonar todos os elementos que existem da tradição do ensino, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que tem uma geração Z, tem uma geração alfa, que tem toda uma construção que muitas vezes questiona até hoje o papel da universidade, o papel da escola. Ah, mas para que eu vou estudar se eu posso ser youtuber e no outro dia eu estar lá com os meus vídeos e tal e viver disso? Então, realmente, como é que você enxerga essa ideia de significado, significativo para essa juventude, por exemplo, de modo que ela se conecte à escola? Que eu acho que é o seu desafio, né? Perfeito. Prof, o que é que eu entendo hoje? É que a gente é uma. Não é que a gente é uma geração, mas que nós estamos num tempo de muita informação e pouco conhecimento. Verdade. E aí a gente tem um problema. Muita informação sobrecarrega a gente e tem hora que parece que é mais fácil a gente desligar. Ou seguir um caminho que seja mais atrativo. Atrativo no campo da imagem. Então, o que é que a gente encontra muitas vezes hoje, e aí eu não estou falando só da geração alfa, que é essa que está dentro da escola de ensino regular, ou da geração Z, que está na universidade, está no mercado de trabalho. Eu falo de todo mundo. Todo mundo, é verdade. Tem hora que a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente recebeu tanta informação, seja no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, para pessoas de outra geração. Ainda existe. Mas assim, existe, tá lá, deixa o bichinho. Mas tem hora que a gente recebe tanta informação que o único desejo que a gente tem é se desligar. Verdade. E a gente se desliga no que é mais conveniente a gente. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em relação. Tem um drone aqui voando, minha gente, tá uma zoada danada no drone. Mas vai tentar eliminar essa Eu vou zoada. eliminar o drone aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração para a aprendizagem significativa. Por quê? Para fazer sentido, eu preciso criar relação. Certo. Para criar relação, eu preciso saber como eu construo isso. Como é que eu construo uma relação com pessoas, e aí vamos lá para a geração alfa ou para a geração Z, que estão querendo fugir da realidade. Verdade. Pensa assim, é como se a gente tivesse um pet em casa, um doguinho que gosta de brincar. Pronto, eu estou querendo brincar com o cachorro e ele correndo. Correndo. Só que no lugar de correr para mim, ele está correndo de mim. É verdade. Então, e aí, é isso que eu imagino. Como é que a gente que trabalha com educação, como é que a gente que faz um processo formativo, como é que a gente que está de um lado dizendo assim, bora, vamos, como é que a gente vai dizer para você que está do outro lado que vale a pena? Se quando eu faço a escolha de desligar às vezes, eu vejo um universo inteiro dizendo isso não vale a pena não. Vale a pena, né? Eu tiro 50 mil, me tira do colégio, e aí isso é uma fala lá, me tira do colégio um mês para tu ver se eu não faturo 50 mil, sem nem pisar. E a gente que vive numa sociedade que foi construída em felicidade é ter, felicidade é poder, e não no sentido de poder de conhecimento, mas no poder aquisitivo, é muito complicado você conseguir dizer que
Você pode até ganhar os 50 mil, mas está faltando um pedaço. Tá faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa. E aí eu acho que a gente precisa analisar tudo isso. Esse drone tá... Esse drone tá virado. Eu acho que ele tá querendo ser o próximo entrevistado. Venha cá, venha para eu botar o microfone em você, venha. Mas eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso para pensar o que é que eu posso fazer para mudar esse jogo. E entender, eu posso mudar, mas não posso apagar o que existe. Verdade. É igual ao passado. O passado a gente não muda, a gente não apaga. A gente olha para ele, contempla para construir futuro. Isso. Entendendo que tem que fazer agora. Porque se ficar esperando Não a hora consegue. certa, não vai rodar. Mas me diga uma coisa, Natália, qual é a ideia? Então, vamos pensar agora em termos só Bora. para a gente Fechar, né? Ou seja, eu tenho já uma concepção bem clara do que é aprendizagem significativa, conexão, ressignificação, passado, entender para onde a gente está querendo ir. Mas o desafio talvez seja a estratégia, né? Qual é a estratégia que, por exemplo, o grupo está fazendo, do qual você será futuramente presidente? Ou seja, qual é a estratégia que os gestores, por exemplo, que vão estar nos escutando, enfim, qual é a ideia que se coloca na mesa, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho? Vamos pensar que eu vou falar aqui sobre uma estrada, não sobre uma receita de bolo. Porque Certo. estratégias são caminhos que a gente encontra. Primeira estratégia, a gente só consegue girar essa chave se a gente cria relação. E só se cria relação se a gente escuta o outro. Perfeito. Então, primeiro ponto é descer do pedestal da gente, muitas vezes de gestor. E eu falo a gente, porque eu também sou. Mas é descer do nosso pedestal, de que a gente acha que sabe como a escola funciona, que a gente acha que entende a cabeça dos meninos, que a gente acha como o professor está pensando, e perguntar a ele. Simples, né? Às vezes é uma perguntazinha, é verdade. É tão simples que chega a ser duvidoso. Eu até conversei com você, eu estava falando exatamente nesse sentido, né? Uma das técnicas que eu estou usando como professor é fazer podcast. A gente está aqui fazendo podcast porque eu entendi que é uma forma de me conectar com o meu alunado. Ele não consome podcast, ele não gosta de podcast, ele não se diverte com podcast. Não é uma forma de entrar, muitas vezes, ideias naquela cabecinha que está, às vezes, fechada ou está cheia demais. Então, eu disse, vamos descer, vamos começar a fazer, porque a ideia realmente é, a partir do podcast, fazer alguns insights, inspirar as pessoas, ver, que bacana, eu queria ser parecido com ela ou como ela, e construir, né? Começar a construir alguns cenários para que ele possa trilhar o seu próprio caminho, né? Que no final das contas, como instituição, seja universidade, escola, a gente não dá o caminho, a gente apenas orienta, dá as ferramentas para que ele possa trilhar o seu próprio caminho, né? E aí, quando eu falo de escutar, prof, eu digo assim, eu acho que é preciso, não é que é necessário, não, é preciso, eu preciso, a gente precisa ouvir o aluno. Sentar com ele e dizer assim, o que te interessa? O que te chama a atenção? Mas aí entenda, lembre que o educador não é você, você precisa estudar para fazer isso. Até. Porque tem um detalhe importantíssimo. Se a gente não estuda e se a gente não tem convicção de onde a gente está tirando a nossa inspiração para fazer isso, a gente vira, lá em Recife, não sei se aqui tem, é um ditado que panela que muito se mexe ou salga ou fica insossa. Tem esse, tá, né, não tem um negócio assim? Pois é. Imagina, eu sou um prof e aí eu decidi, vou fazer uma aprendizagem significativa, eu vou me conectar com o meu aluno e eu vou ouvir o meu aluno. Aí eu tenho um aluno que diz assim, prof, eu queria, sei lá, aprender com o senhor cantando. Prof, eu queria aprender num podcast, eu queria aprender fazendo vídeo, prof, eu queria aprender nada não. Prof, eu queria que o senhor fizesse uma receita. Tá, cada aluno vai te dar um caminho. Mas você tem que ter a consciência de que base teórica você vai usar para construir isso. Porque senão você faz um muro sem cimento. Já viu um muro de tijolo sem cimento? É só empurrar que cai. Oxe, faz assim, ó. Só para subir ele cai. É verdade. Entende, prof? Então, eu preciso saber qual é a minha base, qual é o meu cimento. Nath, eu sou piagetiano, eu sou freiriano, e eu acredito que o processo de aprendizagem significativa deva se construir na base da educação crítica, onde eu vou fomentar meu aluno, até para ele dizer assim, professor está fazendo, eu não concordo com o senhor. Pronto. Esse é o desejo, é o seu ideal. Exatamente. E eu já passei por isso. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava com raiva dos meninos, se eu pedia um abraço. Um abraço, é verdade. Estou falando sério, coordenadora de ensino médio. Eu digo, meu amigo, eu não sei se eu choro, se eu peço um abraço aos meninos,
ou se eu fico com muita raiva A do que gente eles estão fazendo. no direito, eu falo com o professor de direito, então eu vou falar só da minha área, né, que eu tô há 20 anos. Quando eu vejo o aluno peitudo, que a gente chama aqui, aquele que desafia o professor, Sim. a vontade que tem é de chorar. Ele tá pronto, Obrigada, pode senhor. ir. Eu consegui. Vai, filho, vai, vai. Vai, Voa, vai, boa. voa. Eu deixei, professor, eu queria discutir com o senhor, isso aqui eu acho que não tá correto e tal. Meu Deus, o que é que eu fiz? Salvou sua alma, senhor. Obrigada, obrigado, Deus. Mas é, a gente constrói, as metodologias, de uma forma geral, elas têm, são muitas, né, metodologias, e eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, é um dos pontos que eu sempre bato lá na universidade. A gente precisa, enquanto universidade, também se conectar com a realidade. É outro problema da universidade, porque a base teórica quem tem que dar somos nós, mas muitas vezes ela vem, né, o problema vem primeiro do que a teoria, não é o contrário. Então vem o problema, vem a necessidade, vem a teoria. Então é bacana, é muito, muito interessante essa ideia. Olhando desse ponto de vista, Natália, eu queria que você trouxesse para a gente, então, né, dentro dessa ideia, porque você imagina que eu, você, principalmente você, tenha a contribuir com relação à educação, falando mais abertamente, Tá, né? Falou do aprendizagem significativa, isso é um ponto já, que você já colocou, sim. mas o que, é que você acha que a gente precisa melhorar no nosso sistema educacional, por exemplo? O que é que a gente pode contribuir de alguma forma? Tá. Eu acho que eu vou em instâncias, tá? Ótimo. Eu acho que a gente, enquanto educador, professor de sala de aula, que pisa chão de sala de aula, aí, se eu for alfinetar, aí me perdoe, viu? Porque eu tô falando, é um negócio em Nárnia, que é professor que cobra que aluno estude, sem não ter o desejo, a vontade e o comprometimento de sentar para estudar. Ah, Nath, mas eu trabalho em 4 escolas, eu dou aula em 3 universidades e eu não tenho tempo. Eu concordo, amigão, ouço, mas a gente ensina mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Verdade. É o exemplo que leva, né? E aí, o que eu encontro, infelizmente, e muitas vezes, é uma galera que fala da primeira linha sucessória de Vygotsky, mas não senta para estudar, não senta para planejar, não senta para dizer assim, e meus meninos aqui, hein? A turma do 5º ano a turma do 4º período da manhã, dessa Universidade XPTO, pública, ou essa aqui, privada, que é um público diferente, nem melhor nem pior, é Diferente. diferente. Como é que funciona? Então, acho que lá na escala, o prof, ele precisa ser o que ele está cobrando. Verdade. São E isso passa por se sentir importante. também. Eu acho que a minha maior militância, quando eu vou falar para profs, não é para dizer, o professor merecia, o professor deveria. Eu não estou falando de ia, eu estou falando de agora. Eu estou falando que você merece. E que você merece e você precisa se sentir importante. Verdade. Não é emprenhar pelos ouvidos, é você se sentir. É você saber o seu lugar, a sua importância. E não é da boca para fora, é da boca para Lá dentro. dentro. Porque da Verdade. boca para fora todo mundo te escuta, da boca para dentro só você ecoa em você. Verdade. Então, assim, minha maior militância, quando eu falo para prof, o que a gente pode fazer enquanto prof pela educação do Brasil é entender o nosso valor da boca para dentro e se fazer importante. É É isso. dizer, eu sou professor, não porque foi o que deu, não foi porque foi a nota que deu para entrar nesse curso. Eu sou professor porque eu escolhi. É. Eu sou professor porque eu tenho consciência de quem eu sou e o potencial que existe em mim para transformar as vidas. Tu entende essa virada? Total, gera uma perspectiva totalmente diferente. É outra É outra coisa. realidade. Eu não estou indo por um, eu não estou indo pelo contra-cheque com 8% de correção, com 15% do bônus do mestrado, do doutorado. Não, e eu vou também, porque assim, minha gente, todo mundo gosta de dinheiro, tá certo? Porque lá em Pernambuco a gente chama de neoenergia, CELP, mas conta de luz, de água, feira, fralda de menino, Não remédio, tem, não tem. joelheira, nada disso se paga pela beleza dos olhos, É por verdade. mais belos que sejam os olhos. Todo mundo precisa do dinheiro, do salário. Mas, sinceramente, trabalhar com a educação só pelo salário não vale a pena. Não vale. E aí eu vou para outra parte. Falei do prof, o que Aham. é que a gente pode fazer? Primeiro é entender o quão importante a gente é e se colocar como importante. É necessário que a gente tenha a consciência real e o posicionamento de quem é importante. Ponto.
Ah, mas não, não me interessa. Eu sou importante. Isso tudo já é uma frase completa. É. E acreditar Entende? nisso, né? E acreditar nisso. Por convicção Convicção plena. plena, é verdade. É plena, porque as pessoas vão enxergar a gente como a gente enxerga a gente. Como é que a gente é prof? Eu não consigo entender como é que a gente é prof e chega assim. Não Triste. dá, bicho. Xoxo, murcho, capenga anêmico. É. Não dá. Ah, Natália, mas você tem a síndrome da Poliana, é o tempo todo bom. Não, não é o tempo todo bom. Mas entenda que a gente tem que viver momentos de plenitude, a gente tem que viver uma vida de plenitude com momentos de dificuldade. E tem hora que a gente encontra, quem trabalha com a educação, uma vida de dificuldade com momentos Momento. de plenitude. Gira a chave. Gira a chave. E aí eu vou para uma outra instância que é, se a gente trabalha com a educação, primeiro é trabalho, depois é educação, certo? Verdade. Você vai trabalhar 25 anos numa coisa que não lhe satisfaz? Você vai fazer a escolha consciente de passar 25, 35, tem prof que eu conheço que está 40 anos. Você vai fazer a escolha consciente de trabalhar 40 anos com o que você não gosta? Que escolha é essa? Ao meu ver, não é uma escolha inteligente. Então, numa outra instância, e aí independe se você é prof, se você é ADI, se você é coordenador, se você é gestor, diretor, presidente, apresentador de podcast para educação, como é que você vai escolher fazer uma coisa durante 30 anos, 40 anos, que não te encanta, que não te dá esse fogo, que não arde dentro de você? Não faz sentido. Então, por você, não é pela educação, não é pelos meninos que você vai dar aula, não é por ninguém. Por você, escolha fazer que arde. E se você escolheu dar aula, se você escolheu gerir uma escola, se você escolheu a educação como caminho que você vai construir sua vida, faça isso, porque você tem o desejo profundo de alimentar a sua alma, de alimentar a sua vida. Porque não é uma escolha inteligente escolher uma coisa que não alimenta a nossa vida. Aí é por isso que eu escolhi a educação. Tu Olha, entendesse, prof? não tem É porque como não alimenta. entender, não tem como não entender. Eu acho que você está na profissão errada. Você tem Tô o mesmo, prof. dom da tribuna, quase, assim, de falar. Eita, pra aí, minha gente. Mas, Natália, vamos lá. Eu fico muito feliz, tá? Como professor também, né? Empresário, advogado, gestor também, então, múltiplas coisas, pai, em ver realmente a paixão que você tem com relação a esse tema, à escola, aos professores, de alguma forma, né, contribuindo para que isso mude, esse cenário que a gente vive. Eu sei que é desafiador. Né? Aqui em Natal, a gente está, por exemplo, lançando um projeto chamado Natal Capital da Educação, que está, inclusive, dentro da semana. E Bruno, quando me chamou, ele disse: João, eu queria que você participasse. Eu disse: eu assino onde? Eu contribuo com o quê? Porque, assim, a gente fica realmente muito empolgado quando vê a capacidade de transformação da educação. A autoeducação dos professores é algo essencial demais. Mas realmente o seu discurso é um discurso de quem está convicta daquilo que fala. Isso é muito bacana. Isso faz toda a diferença. E posso lhe dizer, porque eu tenho tanta convicção no que eu falo, prof. Porque eu estou há 15 anos na educação. Mas eu não estou na teoria, eu estou na Na prática, prática. Por escolha. por escolha, sabe? Eu acho que isso é o que me alimenta. O que é que eu posso fazer pela educação? O que eu mais faço pela educação é quando eu estou no chão da escola, conversando com meus alunos, conversando com meus coordenadores, conversando com meus professores e desafiando eles, dizendo assim: ah, Nath, mas eu poderia fazer uma aula para subir no teto, para ver as placas de energia solar para mostrar aos meninos? A minha pergunta é: por que não? Por que não? Por que não? Eu posso levar os meninos? Por que não? O que é que ele limita? Verdade. Eu acho que a minha maior contribuição, e aí é vir aqui, conversar com o senhor, falar com a Epa, audiência, epa, epa, epa. com você. Sim. Desculpe, É, prof, porque desculpe. Com você, não. eu tava tão Eu estava encantado com o tão feliz com prof, aí você. veio um senhor. Aí o senhor quebrou toda a magia do processo. Não, Mas assim, eu acho que a minha maior contribuição, e eu só consigo fazer esse tipo de contribuição que eu vim para a Expeduc fazer agora, porque eu vivo escola, isso é muito bom. porque eu sou escola. Então, quando, por exemplo, amanhã na palestra, às 11h20, no Palco Max, na Arena Off, amanhã, quando eu for conversar, eu não vou trazer só a teoria, eu vou trazer a estratégia, é o caminho.
Não é a receita de bolo do que dá certo. É a tentativa que rodou. Ontem eu tive uma outra palestra de um amigo e ele disse que assistiu uma palestra de Walter Longo, aqui no Teatro Riachuelo, num evento que teve. E Walter é um cara fora da curva, né? Ele é muito inteligente e tem umas as ideias assim que são absurdas. Ele disse o seguinte: ele disse, a habilidade do futuro será a hard skills, ou seja, aquilo que a gente faz com o coração. É As softwares, né? muito claro que você faz com o coração que você faz. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que é um espaço, né? A gente tem uma vista belíssima, a gente tem um espaço bacana, tem muitas atrações aqui na Expo Eduque, pessoas com energia diferente. Isso aqui tem uma energia absurda e a sua energia também já contribui para cá, contribuirá amanhã para que a gente possa realmente expandir, né, essa ideia de aprendizagem Significativa. significativa, de forma que mude, né, nossa ideia de educação, nossa realidade, na realidade. Na realidade, a realidade muda a partir das Da ideias educação. dessa inspiração. Então, agradeço mais uma vez. Deixa ainda, né, porque eu sei que você já usou bem isso, mas deixa ainda os microfones para que você possa fazer as suas considerações finais com esse coração, essa paixão, para que a gente possa realmente encerrar. Mas fique à vontade com a nossa audiência. Oh, gente, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, seja agora, seja depois, que vai mandar para, olha, escuta aqui, vê essa conversa do prof com o Nath, mas eu acho que o mais importante é lembrar que a gente só tem uma opção. Tem uma brincadeira que faz assim, é uma vida, uma chance. E eu acho que é importante, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tema mais a morte do que uma vida insuficiente. Então, eu queria convidar vocês a acreditar e a entregar a vida de vocês a ser uma vida suficiente, suficiente e plena, suficiente e íntegra, suficiente e com ânimo, com alma, porque se é para viver e se a gente só tem essa chance aqui agora e é tão pouco tempo, eu acho que a melhor escolha é fazer inteiro. Então, que a gente possa temer mais a morte do que uma vida insuficiente. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero encontrar vocês em outros podcasts e aqui também, Que e no maravilha. palco da Arena Max. Bom, agora é minha vez de falar para a câmera, né? Vocês viram, prometi, entreguei um momento fantástico que realmente a gente vê a paixão com que se fala de educação, profissionais espetaculares, Nath, né? Me chamou de prof. E aí a ideia realmente é que a gente contribua de alguma forma. Então fica aí, mais uma vez, o convite para que vocês curtam, compartilhem o nosso podcast e fiquem com Deus até uma próxima oportunidade.